Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Jonathan Klaroski Oi, eu sou a Maria Luísa Elias. e nós somos participantes do projeto Forenses EASH, um projeto de extensão aqui da USP Leste, o campus EASH. E o projeto Forenses EASH, ele visa trazer mais o ambiente acadêmico para perto da sociedade. Nós trazemos projetos, né? De ano em ano a gente muda um pouco a proposta, mas ela sempre mantém a mesma base. A gente trazer a, a sociedade mais para perto do conhecimento acadêmico e o nosso projeto é visado para as ciências forenses. O projeto que a gente está tocando a partir desse episódio é o projeto EASHcast Forense, que a gente vai trazer cientistas para conversar, ter um bate-papo mais descontraído, para conhecer como que é a vida deles, né? Como que eles atuam dentro da ciência forense e como que eles podem contribuir para a gente da melhor forma. Então, esse projeto é um projeto de divulgação científica. A ideia é trazer temas e abordar assuntos importantes e interessantes para que todo mundo conheça, né, as ciências forenses como ela realmente é. Nesse primeiro episódio, a gente não poderia começar com ninguém menos que a professora Kátia. Então, bem-vinda, professora. A professora, ela atua como professora e pesquisadora aqui na EASH, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Bom, como a senhora está hoje? Estou muito feliz. Antes de mais nada, agradecer imensamente o convite dessa equipe maravilhosa, né, do projeto Ciências Forenses na EASH. Então, obrigada e estou super ansiosa aqui em trocar conhecimentos, trocar experiências com vocês. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, professora. O prazer é nosso. Bom, para a gente começar, então, nossa entrevista, né? Conta pra gente quem que é a Kátia. Nossa, pergunta profunda, né? A Kátia, antes de mais nada, né, é uma mulher, né? Uma mulher que tem todas as suas tarefas, né, fora a profissão. Então, eu sou filha, sou esposa, sou mãe da Isadora, de 10 anos, e falando especificamente, sou professora aqui da Escola de Artes, Ciências e Humanidades desde 2005, 2006, mais, né, precisamente, e sou química de formação, então fiz minha graduação no Instituto de Química da USP de São Carlos e fiz todo o meu mestrado, doutorado num próprio Instituto de Química. Sou daqui de Santo André, né? Sou daqui pertinho, mas fui fazer toda a minha graduação na USP de São Carlos e depois continuei, fiz mestrado, doutorado, depois pós-doutorado eu fiz no Instituto de Física também, lá do Instituto no Instituto de Física de São Carlos, da USP de São Carlos, e depois em 2006 passei no concurso aqui na EASH e comecei a ministrar disciplinas da área de Química, inicialmente no curso de licenciatura em Ciências da Natureza e depois em 2018 com a criação do curso de Biotecnologia, ministrando disciplinas de Química Geral, Físico-Química, no curso também de Biotecnologia. Então, é isso. Na pesquisa, eu trabalho bastante na área da simulação computacional, né? Então, e dentro da área medicinal, então a gente chama isso de química medicinal computacional, essa área. Então, a gente procura por substâncias químicas, entender o porquê algumas substâncias químicas têm atividade biológica e outras não, frente a enzimas relacionadas a doenças importantes, como doença de Chagas, diabetes, câncer, a própria época do Covid, nós fizemos simulações para tentar encontrar substâncias que poderiam ser candidatas a novos medicamentos, a novos fármacos. Então, e também tenho trabalhado bastante na área de extensão, na área de divulgação científica, que é onde se encaixa um pouquinho aqui o tema da nossa conversa hoje, né? Tudo por análise computacional, né? Essa parte que você falou das moléculas possíveis para ajudar na pandemia da Covid-19, né? Isso. Então, precisa ter um conhecimento bem aprofundado de físico-química para conseguir prever como que essas moléculas se comportariam. Isso, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque
inicialmente, né, alguns anos atrás, alguns séculos atrás, Aham. há muito da pesquisa era tentativa e erro. Então, se sintetizava substâncias no laboratório, ou se isolava de produtos de origem natural. E aí, se testava para várias finalidades biológicas, para vários alvos, para várias enzimas, para tentar ver se alguma dessas substâncias teriam, né, alguma aplicação terapêutica. E aí, com o advento da tecnologia, com os avanços tecnológicos, principalmente na área da computação, então começou-se a usar a computação como uma ferramenta extremamente valiosa para focar e direcionar muito mais os esforços para resultados, né, com maior probabilidade de sucesso. Então, usando algoritmos computacionais, ferramentas computacionais, a gente pode selecionar moléculas muito mais promissoras, né, e ter menos taxas de erro na hora de testes, na hora da parte experimental. Então, nesse sentido, as ferramentas computacionais que nós empregamos no nosso laboratório auxiliam a entender as propriedades químicas das moléculas, a gente propor moléculas novas antes de partir para a síntese, antes de partir por teste biológico, economizando tempo, esforços e Material, dinheiro. material, até Uhum. a questão ambiental, né, Sim, de com resíduos, certeza. né? Então a gente contribui assim, esse casamento entre a parte computacional e experimental é extremamente benéfica e tem sido cada vez mais utilizada no dia a dia essa integração, inclusive agora com o advento da IA, inteligência Isso. artificial. Então algoritmos têm sido muito usados para essa finalidade também, Uhum. para auxiliar a descoberta de novas substâncias com propriedades variadas, dependendo só na área medicinal, mas na Aham. área de materiais avançados e assim por diante. Eu ia perguntar justamente essa parte mesmo, né? Porque, bom, essa parte computacional, ela tem já um script certinho para ser seguido dentro do código, né? Da programação, do programa que você vai estar utilizando ali. É, qual o software que você costuma usar para fazer essa predição molecular? Nós temos várias possibilidades, né? Então a gente tem desde softwares livres e softwares pagos. Então, Uhum. dentro do nosso grupo, com apoio, né, de agências de fomento, como FAPESP, CNPq, a gente conseguiu verba e comprou licença de alguns programas. Então, a gente tem Legal. algumas ferramentas no nosso laboratório capazes de simular as substâncias no sítio ativo, no sítio de ligação de enzimas, de proteínas. Então, fazendo essa simulação, a gente consegue analisar as interações que as substâncias fazem ali dentro do sítio ativo, racionalizar. Se a gente quer planejar alguma substância que seja um inibidor de alguma enzima, da atividade daquela enzima, Aham. então a gente consegue racionalizar em cima dessas análises computacionais. Então, além dessas, a gente tem outras que a gente pode construir modelos de aprendizado de máquina para prever a atividade de novas moléculas, no nosso caso, atividade biológica, mas tem várias aplicações. Eu acho que essa área vai aumentar muito daqui para frente, né? Principalmente com o avanço da IA, porque ela consegue atingir lugares, né? Predições que a gente não conseguiria com scripts mais certinhos da programação que a gente tem hoje em dia desses aplicativos, né? Então ele expande muito mais. Então eu espero, né, que daqui para frente a Sim. gente consiga fazer todas essas análises moleculares sem ter que passar, né, para o laboratório em si, para a vida real, para não Sim. precisar gastar reagente, tempo, igual a gente tinha comentado, né? Também dinheiro. Então, quanto mais a gente conseguir computacionar isso, né? Isso é um método científico, né? Você precisa, antes de colocar em prática, você precisa ter aquela pontadinha de certeza que vai dar certo, sabe? Você tem que apontar para um resultado antes de começar Sim. a pesquisa. Sim. Então, eu acho que isso é bem importante e vai ajudar bastante na ciência daqui para frente e também para pesquisa forense, né, para a ciência forense, Sim. ela ajuda bastante, Sim. né? A gente tinha visto um caso na Semana de Biotecnologia, um evento que teve aqui, né, no campus da EASH USP, e nele o palestrante da Polícia Civil, né, Polícia Científica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele tinha comentado com a gente alguns métodos, né, que a polícia tinha utilizado uma inteligência artificial, que eles contrataram de uma empresa que utilizava para fazer análise de campo, né, em plantações de, não sei se de milho, soja, mas eles utilizavam
uma inteligência artificial acoplada num sensor que tinha junto em um drone, sabe? Então eles conseguiam fazer uma interpretação dos dados muito maior que um Sim. sistema todo certinho, né? Só programado conseguiria fazer. Então a Sim. inteligência artificial, por ela ter esse senso crítico, ela consegue ir muito mais fundo, né? Nas soluções, ela consegue abranger muito mais possibilidades. Então eu acho que para forense pode abrir grandes Com possibilidades certeza. dentro com a inteligência artificial. Com né? certeza, porque assim, é uma versatilidade muito grande, né? Então, as aplicações são milhões, né? Usando a IA em várias áreas. Na área forense, com certeza, porque tanto nessa questão, né, de estudo de substâncias, né? Por exemplo, ilícitas, detecção de padrões, né? Então, eu acho que tanto nessa área da química em si, como outras áreas, como você mesmo apontou, tem um campo gigantesco de estudo, de aplicação, e que vocês aí, né, jovens e que têm uma possibilidade de atuação, então enveredem e procurem se fortalecer nessa área, que vocês têm muitas possibilidades de atuação no futuro, a curto e médio prazo, né? Não é nem a longo prazo, é a curto e médio prazo. Eu tinha visto um meme ontem, achei muito engraçado, porque é um pouco realidade, né? Que os professores universitários, eles chegam pra nossa turma e falam: vocês são o povo, tipo, os pesquisadores do futuro, vocês são a evolução da ciência e tudo mais. E, tipo, a gente dificilmente acredita em nós mesmos, né? Não. Então a gente sempre fica meio assim, inseguro, e vocês colocam muita confiança Não, mas na vocês gente. têm um potencial gigantesco, tem que acreditar, sim. E com essas possibilidades, né, de atuações cada vez maiores, com a tecnologia ao nosso, né, ao nosso lado, usando com sabedoria, com parcimônia, né, porque tudo tem, né, o lado bom e o lado ruim. Sim. Então, usando com, né, sabedoria e com a aplicação correta, eu acho que o céu é o limite. Então, aproveitem. Bom, vamos voltar, né, sobre quem que é a Kátia e por que você escolheu essa área, né? Por que você decidiu ser cientista? Então, isso acho que fazendo uma reflexão, né, dos primórdios, então, desde criança, eu acho que o ambiente que a gente vive, né, acaba instigando muito, né? Então, eu venho de uma família bastante simples, meu pai, né, fez até, antigamente era o primário, o 4º ano do primário, e a minha mãe também. Então, mas meu pai era uma pessoa muito curiosa, então ele desmontava coisas em casa, era o verdadeiro professor Pardal. O professor Pardal. Então, eu acho que isso ele sempre, então eu vendo isso agora, né, analisando, eu acho que isso me instigou essa curiosidade para entender como as coisas funcionavam. E aquela coisa, eu sempre gostei, né, sempre tive afinidade para a área de exatas, então no ensino médio, mesmo no ensino, né, fundamental, lembro que um professor de matemática meio que instigava assim uma competição, né, boa entre os estudantes, então quem tirava a nota maior na prova ganhava alguma coisinha, tal. Então, e no ensino médio eu tive muita afinidade pela química, e eu sempre gostei também da química com aplicação na área da saúde. Então, quando eu fui prestar o vestibular, e aí antes disso, né, eu contando aí os primórdios, num final de ano, que acho que quase toda a família tem aquela história de amigo secreto e tal. Então, eu ganhei um kit, o bendito kit de química, né? Aquele kit que vem de loja de brinquedo. Aqueles que você vai misturando, vai fazendo umas coisas, aí tem o sangue do diabo, exatamente. Sei, também tive um desses. Ganhei de amigo secreto e aí eu lembro, né? Aí começava a fazer sangue do diabo ali na hora, todo mundo querendo saber. Amigo secreto gostava bastante de você. Porque esse kit carinho, né? Carinho. Um pouco carinho. Mas era um tio bem querido, então acho que ele gastou todas as economias dele para mim deixar ele feliz. Fez seu futuro, né? Olha o que ele construiu. Olhando agora, olha a importância, né, desse tio. Aí ao tio, né? Tio, obrigada. Deu o kitzinho. E aí, o que aconteceu? Mesmo ali, na hora, eu já comecei a fazer sangue do diabo, seguindo o roteirinho, né? E jogava na roupa dos primos, e a avó já brigava. Meu Deus, você sujou a roupa. Não, era, né? Foi
Aí você A pegava, balbúrdia esfregava ali. assim e sumia todo mundo. Nossa, que mágica, que bruxaria é essa? Aham. Mas aí, então, teve, né, esse episódio e eu sempre gostei, né, dessa parte de experimentar. Mas aí no ensino médio eu tive uma professora de química também que instigava muito. Então acho que isso me despertou. Só que aí quando eu fui prestar o vestibular, eu tinha essa pegada de química, gostava muito de química, mas também gostava da área da saúde. Então, eu acabei optando por prestar o vestibular para farmácia. Então, na primeira vez, eu sempre estudei em escola pública. Então, quando eu prestei a primeira vez, e tinha tido uma greve muito grande, assim, de um período muito longo na escola que eu estudei. Então, assim, quando eu fui prestar o vestibular, eu estava com muitas deficiências, né, do ensino médio. Então, claro que eu não passei. E aí eu sei que a minha mãe conseguiu uma bolsa no ano seguinte da prefeitura, que existia na época da prefeitura de Santo André, para fazer cursinho. Então a prefeitura pagava uma parte do cursinho e a gente pagava outra. E aí eu fiz cursinho o ano inteiro e no final do ano prestei. E aí ficou aquele dilema, que farmácia, química, farmácia. Ah, vou fazer química. Mas aí outro impasse, química em São Paulo, química em São Carlos. Aí tinha química em Ribeirão também, né? Mas eu fiquei na dúvida em São Paulo aqui ou em São Carlos. Aí eu acabei optando por São Carlos, que eu falei, nossa, eu vou levar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, né? Então, acho que para o Butantã, né? Se eu fosse estudar em São Paulo. Então, eu acabei optando e preenchi lá a ficha do vestibular para Química em São Carlos. Você conseguiu manter uma sanidade mental muito grande escolhendo São Não, Carlos, na porque época do São Paulo é um vestibular, né? caos, né? Então, eu acho que foi a melhor escolha, né? Sim. Tudo bem, Porque né? não é uma cidade pequena, né? É uma É, cidade grande também, é, né? é. Então, acho que você não passaria aqueles perrengues de cidade do interior, assim. É o interior plus, né? Que a É. gente chama. Hoje em dia, né? Mas quando eu cheguei era um pouquinho ainda pacato, né? Mas deu uma boa melhorada. Mas aí o que aconteceu? Eu prestei, aí no final do ano escolhi, né? Química em São Carlos, mas também sem levar muito em consideração as consequências, que né, depois eu vou contar. E aí eu fui, prestei, só que aí não dava mais para segurar as pontas dentro de casa, eu tinha que trabalhar. Então eu arranjei emprego num supermercado em Santo André como caixa e fiquei trabalhando ali. Na época eu estava fazendo ainda o período de experimentação, né, no supermercado. E eu lembro exatamente que o período de experiência para eu ser efetivada terminava assim em poucos dias. E foi quando saiu o resultado da FUVEST. Então, quando saiu o resultado da FUVEST, eu vi que meu nome estava ali, aquela felicidade, aquela alegria. E aí, né, joga o emprego pro alto e vamos aproveitar a oportunidade. E aí, só que caiu a ficha, porque assim, né, eu ia embora, nunca saí de perto dos pais, né, tinha que ir embora para outra cidade. Então, foi difícil, né, a adaptação. O primeiro Sim. ano eu chorava de São Carlos, minha mãe chorava daqui. E aí, como também não dava para vir sempre, então foi uma adaptação um pouco difícil, mas depois, né, já terminada a faculdade, ali os 4 anos de graduação, e aí depois o mestrado, eu não queria mais voltar, né, voltar pro É, caos, né, eu queria ficar em sim. São Carlos, mas tudo é oportunidade, né, eu acho que a Oportunidade, gente não claro. pode perder, foi esse o pensamento, porque quando eu tive que ir embora para São Carlos, eu falei, eu não posso, né, perder essa oportunidade, mas a universidade é a melhor universidade da América Latina, uma universidade pública, que eu não precisava pagar, meus pais nem tinham condições. Então eu Uhum. fui com a cara e com a coragem, e quando eu passei no concurso aqui também é a mesma coisa. Ah, por mais que a cidade é caótica, né, é tudo diferente, interior da capital, eu, né, vim com toda a felicidade para cá. Então, foi nesse sentido que as coisas foram acontecendo, e eu acho que, analisando de um ponto de vista hoje, e dando essa mensagem, é aproveitar as oportunidades, né? Que a Uhum. gente, né, tem que enxergar a nossa frente, porque isso vai construindo o nosso futuro, né? Uhum. Eu acho que isso acontece bastante no curso de biotecnologia, porque por ser um curso novo, a gente não tem tanta oferta, né? Então, por exemplo, tanto de estágio quanto de pesquisa, né? Às vezes não tem muitas portas abertas pra gente. Então, quando abre alguma oportunidade, você, tipo, alguém te chama, você consegue entrar em alguma coisa, eu acho que não tem como você desperdiçar, né? Tipo, dizer um não, assim. É, É É, verdade. é complicado, né? é. Não, e Mas. assim, vocês, né? Eu lembro da minha época de graduação, e eu
nessa, né, acho que foi muito eu tenho esse instinto de curiosidade, em tudo. Então, por exemplo, tudo que aparecia na universidade, na graduação, eu me enfiava. Então, assim, tinha curso de inglês de graça, eu ia lá e fazia. Participar de tudo. Tinha uma bolsa, né, que era a bolsa PET e CAPES, então e tinha uma seleção, acho que aqui na EASH até tem, né, para o curso de SI, eu acho que é o único curso que tem, PET e CAPES. E aí o que acontece? Tem uma seleção, então você tem que se inscrever, e aí tem uma análise de nota, de currículo, né, de atividades acadêmicas desenvolvidas pelos candidatos, e aí tem uma seleção, e eu fui selecionada. Mas é um projeto muito legal, porque assim, não é só iniciação, né? Eu lembro na época que a gente tinha liberdade, né, de frequentar os laboratórios que a gente quisesse para fazer iniciação, mas também a gente tinha muita liberdade para fazer o quê? Atividades extras. Então, eu lembro que a gente veio, né, com o grupo para cá, para o Campus Butantã, a gente visitou museus, então a gente fez atividades de extensão. Então, e assim, foi onde eu me encontrei ali um pouco, fora as atividades, né, acadêmicas, científicas ali, nessa questão da extensão também. Então, essa outra mensagem que eu deixo, aproveitem tudo que a universidade, né, nos dá de opção, de oportunidade, para a gente ampliar, né, ampliar essa visão do todo e depois a gente saber onde a gente quer atuar, né. Uhum. Algumas semanas atrás, a coordenação do curso divulgou, né, que tem uma bolsa do Carrefour para pessoas negras pro curso de olha biotecnologia. que Então é bem legal, demais. né, Essas essas iniciativas, oportunidades, incentivos que eles dão e não dá para Sim, deixar passar, né? sim, Tem sim, que sim. agradecer que tem essas oportunidades. Com certeza. Até porque às vezes você acaba, tipo, se incentivando a fazer coisas que você não consideraria fazer e que às vezes você vai se encontrar lá. Tipo, nem imaginava, assim. Tem que experimentar, né? Para Sim. você dizer que gosta ou não gosta, né? Aham. Então, acho que aproveitar as oportunidades para ter essa visão e depois ter a certeza na escolha futura, né? Sim, Sim. eu acho que é muito legal, principalmente na graduação, é muito época de você experimentar as coisas, né? Então você faz, tipo, participa de um pouquinho do laboratório de um professor, vê se gostou daquela rotina, ou participa de outro, Sim. faz uma atividade de extensão, faz uma de ensino, e vai participando das coisas até você se encontrar. Sim, sim. Né? É porque você sai diferente, né? Totalmente do que você entrou. Porque se você tem experiência, por exemplo, numa monitoria de uma disciplina, então você aprende a lidar, como organizar, a ajudar, né, as pessoas que têm dificuldade. Se você participa, por exemplo, de uma feira USP Profissões, onde você tem a oportunidade ali de contar para aqueles estudantes do ensino médio como é a universidade, como é o seu curso, incentivar. E nada mais gratificante, por exemplo, depois de você encontrar alguém, vamos supor, dentro da universidade, virar para você e falar assim, você lembra que você falou na USP Feira de Profissões, da Feira USP Profissões, sobre o curso? Eu passei, tô aqui. Só torcer pra pessoa gostar do curso, né? Porque senão a culpa vai ficar sua. Você vai ser, né? Nossa, linchado. Isso aconteceu hoje. Hoje Sério? eu tava andando e daí uma menina que entrou esse ano no curso veio conversar com a gente e depois eu descobri que ela conhecia uma amiga minha justamente porque essa amiga falou com ela na feira e incentivou ela Tá vendo? Que aí legal, atrás. que Eu falei legal. com tanta gente na feira, mas ninguém entrou. Eu acho que Agora você eu não convenceu. Eu não sei Vai se saber. ninguém passou ou se Não aqui, não né? se inscreveram, né? Não, pode ser. Vamos ver. Vai que foram pra outra cidade também. Bom, no meu coração, eles foram e passaram. Isso aí. Bom, professora, a senhora ganhou, né, o prêmio L'Oréal Unesco, que é para mulheres, da ciência, isso. E parabéns, né, pelo prêmio. A senhora conseguiria contar mais pra gente como que foi, né, também como que é esse sentimento de ser campeã, principalmente na área da ciência, né? Na área da ciência, você ser campeão é, tipo, super aquela massagem no ego, né? Bom, você pode falar um pouquinho desse momento com a gente? Como que foi o projeto, o evento? Nossa, maravilhoso. É um momento único que eu vivi e que eu adoro contar, porque aí você faz uma retrospectiva e vê, né, todos os seus esforços,
abdicar de certas coisas que a gente faz ao longo da vida, ao longo da carreira, e vale a pena, né? Porque esse momento, né, essa é uma iniciativa maravilhosa, né, da L'Oréal, da Academia Brasileira de Ciências e da Unesco, que foi, assim, eu acho que, né, uma das pioneiras em incentivar mulheres na ciência, e hoje em dia nós temos outras, mas, assim, elas já vinham, né, liberando os editais há vários anos já, então não lembro se foi desde 2005, e eu me inscrevi, né, em 2010, e são 7 prêmios, então em várias áreas, então química era uma delas, então eu escrevi o projeto, e o meu projeto era... não é ainda, porque a gente continua com o mesmo tema, na área do câncer. Então, o que era o nosso foco? O que foi o meu foco? Eu pesquisei na literatura alvos biológicos relacionados... E o câncer é uma doença muito complexa, né? Sim, então, tem sim. vários mecanismos de ação. Então, eu procurei na literatura algum que estava ali, né, sem muita explicação ainda, que a gente pudesse contribuir. E aí eu encontrei um receptor, que é chamado de receptor de TGF-beta. O TGF-beta é uma citocina, ou seja, é uma substância que o nosso próprio organismo produz, e é como se fosse um sinalizador. Então, ele se liga num determinado receptor no nosso organismo e dispara a mensagem assim: células se dividam. Então, é lógico que essa sinalização é super importante na época, né, da fase embrionária, porque o embrião está precisando se desenvolver. Então, essa sinalização é super benéfica para esse tipo de fenômeno. Mas aí na vida adulta no câncer ele ficava ativado o tempo todo e não parava de se dividir a célula. Sim, exatamente. Porque aí, quando começa um processo ali de câncer, então se tem uma divisão de uma célula, né, cancerosa, e essa sinalização começa a disparar, as células se dividam, e é uma célula cancerosa, então é o processo conhecido como metástase, né? Então, dispara esse processo desenfreado, e aí a doença só agrava. Então, qual foi o pensamento nesse projeto? Nós estudarmos substâncias que pudessem inibir essa sinalização, então que interagisse com esse receptor e não deixasse que essa mensagem fosse disparada, inibindo então essa sinalização de metástase, de divisão celular de células cancerosas, e sempre usando métodos computacionais. Então, a gente fazendo simulações de acoplamento das moléculas no sítio ativo do receptor, depois estudando propriedades químicas de substâncias que já são conhecidas como inibidores desse receptor, e aí tentando planejar novas com atividade potencializada, por exemplo, atividade inibitória potencializada. Então, esse foi o projeto. E aí, né, submeti toda a documentação, e aí, um belo dia eu recebo... Era só o projeto, né? Aí eles analisavam também currículo, né? E aí, num determinado dia, eu recebo uma ligação, que era da Academia Brasileira de Ciências, e que eu tinha sido contemplada. Aí, nessa hora, a perna treme, né? A voz não sai, né? Você nem esperava. Não. Assim, foi num dia normal. Eles falam, daqui pra frente é só esperar. Aí chega um momento que você esperou tanto, que você até esquece. Aí você recebe do nada a ligação. Aí a surpresa, né, Nossa, assim, super contagiante, te choca, gela. Nossa, foi demais. E aí você até, né, acredita, né? Aí eu sei que depois disso, né, depois de uns dias, né, você restabelecida, não, realmente, ó, saiu no site, tá lá, tá comprovado. Depois E de aí, conferir 20 vezes. Ter certeza, que não foi um trote, né? Vai que, né, fake, né? Naquela época o pessoal usava bastante telefone fixo ainda, né? Sim. Então, tinha que esperar um tempinho para ter certeza, né? Sim. Aí eu sei que depois começaram todas as tratativas, porque aí o pessoal da L'Oréal tinha uma agência que aí ligou, entrou em contato, que eles queriam vir aqui fazer uma gravação. Então, eles vieram do Rio de Janeiro, a gente fez uma gravação, vieram aqui no laboratório, conheceram o meu laboratório. Aí eles perguntaram onde mais eu queria, né? Que a gente poderia fazer uma gravação. Aí eu adoro o mercado municipal de São Paulo, né? A gente foi, então, no mercado, aí a gente passeou pelos corredores, eles gravaram. Então, tem até o vídeo no YouTube aí, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha. E aí você se sente a estrela, né? Porque dentro do mercado municipal e uma equipe, assim, uma equipe te luz. gravando, aí todo mundo olhando, quem será, né? Aí você sente a estrela, né? Mas vou tirar foto com ela. Nem sabe quem é, né?
Você chegou a tirar foto com alguém? Não, desconhecido? não. Mas ficou aquele povo tudo atrás da câmera olhando, assim, Curioso, quem que Eu será, vou né? ficando cada vez mais nervosa, assim. Foi difícil, né? Mas tudo bem, né? Essa coisa de câmera, né? A gente vai, né? Aos poucos acostumando, né? Ah, mas você é famosa, vai. Ah. Eu fui pesquisar esses dias. Acho que eu pesquisei só físico-química no Google. Tinha lá uma foto sua no Google Imagens. Tipo, a única mulher que tava aparecendo lá na imagem, o resto era tudo tipo foto de molécula, ou de uns homens aleatórios, assim. Mas daí tava, sei lá. Ai, que bom. Assim, Olha, eu sou ó, já atrelada sabe- direto à fisicoquímica. Já tem uma palavra-chave que atrela você. Acho que era uma videoaula que você tava dando de algum curso online que deu, mas era o foi. curso completo, assim, de fisicoquímica. Ai, Aliás, uma dica aí pra quem vai fazer fisicoquímica com a professora Kátia. Quem quiser revisar, tem um conteúdo. é isso mesmo. Online, Se né? preparem ali pela Univesp, pelas aulas da Univesp, que É tá isso tudo mesmo, ali, da tá tudo Univesp. ali. Tá tudo online disponível. É isso aí. E é isso. Mas Ah, foi muito bom, assim, aí só pra finalizar, não, né, claro. a época que... E aí eu sei que teve o dia da premiação, né? Então, no dia da premiação, eles reservaram para as contempladas, né, para as premiadas, no Copacabana Palace, a gente foi se arrumar, porque aí a cerimônia Que foi lá, chique. então a gente tinha uma equipe, né, de Aí cabeleireiros, você tava se maquiadores. sentindo mais famosa ainda. Nossa! Quase como se fosse uma Maravilhoso, noiva ali é. no Copacabana Palace. Todo É. mundo arrumando vocês. Nossa, foi Ah, incrível. mas tá foi... certo, tem que se sentir Tem. mesmo. Não, foi incrível, assim, e um lugar que eu nunca imaginaria pisar, né, Copacabana Palace, então foi memorável, e ao mesmo tempo essa questão mais, né, de gratidão e de reflexão de que todo esforço valeu a pena, né, então, e eu sempre fui acostumada, assim, nada vem fácil, eu acho que cada vez que a gente tem as dificuldades e a gente consegue, né, sabe, persistência, com dedicação, depois você acha que tem um gostinho mais especial. Então, valeu a pena, sabe? Eu acho que eu sempre me dediquei muito, eu sou muito, assim, sabe, crítica comigo mesmo. Então, e eu acho que era um lema que meu pai falava muito: vocês têm que ser os melhores, vocês têm que ser os melhores. Então, acho que isso fica, né, no subconsciente, e até hoje é assim. Então, onde eu me coloco a fazer uma tarefa, eu me cobro muito que eu tenho que fazer e fazer da melhor forma possível. Então, quando veio o prêmio, eu ponderei e falei, nossa, valeu a pena todo o esforço, porque eu sempre fui muito dedicada na pós-graduação, sempre, né, trabalhei muito, né, então eu acho que esse momento foi um momento de, assim, de mostrar que tudo isso valeu a pena, né? Você acha que essa pressão que você coloca em si mesma, você acha que é mais pesada para você, por você ser uma mulher atuando dentro da ciência, né? Como que é, né, sim. ser uma mulher cientista no Brasil? Como foi esse caminho para você? Não, é um ponto bem importante você ter tocado, porque realmente, eu acho que a mulher tem que sempre fazer muito mais para provar, né, que ela é capaz, que ela é competente. Então, eu acho que sem às vezes me dar conta, eu tenha feito isso com essa ideia. Mas assim, eu não sei se eu sou muito desencanada, mas assim, comigo mesmo, eu nunca senti muito, né, o efeito, sabe, do ambiente, assim, em relação por eu ser mulher. Eu não sei se é porque... Você não sentiu muita hostilidade nos ambientes que você frequentou, né? Nas Sim. experiências que você teve. Sim, sim. Uhum. Apesar de que, por exemplo, a área que eu sempre trabalhei de pesquisa na pós-graduação, que é a área de química teórica, sempre foi conhecida muito por uma área muito masculina. Então, tinham poucas mulheres. Então, quando você vai em eventos, eu, né, fui em eventos na época da pós-graduação, você podia contar nos dedos, né, as mulheres. Sim. Então, você via ali, né, essa diferenciação, e que isso, né, aos poucos tem mudado, mas eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita, né? Então, assim, e eu não sei também se eu sou muito esquecida, se eu sou muito desencanada, mas eu não consigo lembrar. Lógico que, assim, às vezes, sabe, sutilmente, uma atitudezinha ali, outra aqui, que você tá falando, aí às vezes a pessoa, né, não te dá muita atenção, e aí já passa para falar com outra pessoa, ou repete a ideia que você falou, né? Então, menosprezando o que foi você. Então, às vezes tem umas bem sutilmente, mas eu não tenho nenhum episódio assim muito crítico para contar. Mas assim,
a gente vê, né, e mais ainda ultimamente, vários episódios tristes, né, que dentro da área da ciência que muitas cientistas passam por ser mães, né? Então tem um movimento muito forte aí para dar esse suporte, né, para mulheres e participarem de eventos, por exemplo, com seus filhos, porque muito, quando a gente tem filho, eu falo por mim mesmo, a gente acaba abdicando um pouco, né, porque você tem que cuidar da criança que necessita né, de atenção ali, e você Sim. acaba abdicando, por exemplo, de um congresso, de um evento que você poderia ir. Então, hoje em dia, tem alguns mecanismos, né, agências de fomentos que têm facilitado um pouco isso, Legal. deixando a verba, uma parte da verba que pode ser investido, por exemplo, para recreação. Então, até no último evento da Sociedade Brasileira de Química que eu fui, tinha. Então, as mulheres levaram os seus filhos. Até uma delas comentou lá que a filha, no final do evento, falou assim: ai, obrigada, SBQ, por você ter, né, proporcionado a recreação para mim. Então, assim, mas eu acho que tem que ser, né, algumas políticas institucionalizadas, de incentivo, de valorização, porque a gente tem essa questão de equilibrar muitos pratinhos, né? Então, por mais O que peso é hoje em dia, diferente, né? O por peso é mais diferente. que hoje em dia a gente tenha, né, muita ajuda dos companheiros, das companheiras, mas assim, ainda pesa, né, esse efeito, sabe, Pesa. da sobrecarga na mulher, e mesmo da valorização, sabe, que é diferente, né, de homens para Sim. Sim. mulheres, né? É, tipo, como você falou, né? Esses vários pratos que você carrega, a gente vê muito em mães, né? É, Porque a mãe não tá ali sempre só cuidando é, do filho, é. né? Ela tá pensando em mil e uma coisas. É claro que esse assunto ele é mais abordado hoje em dia. Talvez seja por isso que às vezes, não sei se você não percebeu na época e tudo mais, igual você falou, né? Que você não tinha muito essa visão do que acontecia, né? As É. coisas aconteciam e às vezes para você era normal, Sim, né? sim, Eu ia comentar justamente sobre isso, que às vezes só passava imperceptível, porque hoje em dia é comentado muito sim, mais. E sim. aí, quando a gente comenta, a gente traz isso para a realidade, a gente começa A a visualizar, perceber. Exato. é. Então, a gente pega essas Nuances, pequenas né? ações, assim, a gente É já porque percebe. a gente sabe, né, que muitas violências, né, de todos os sentidos, de todas as naturezas acontecem, né? Não só, né, fora da academia, mas dentro da academia. Sim, Então, a gente precisa estar atento a isso e cada vez mais criando mecanismos para minimizar e para, né, anular esse tipo de coisa, porque todo mundo tem direitos iguais, tem, né, responsabilidades iguais, então a gente tem que levar isso mais a cabo e dar oportunidades, dar condições, né, iguais para todos, né? Uhum. Mulheres, homens, qualquer tipo de ambiente, né? a real é que não tem. Tipo, todo mundo merece, né, a mesma Sim, oportunidade. sim, Nem as todos, condições. nem todos têm, né? É, E aí você comentou agora de condições, eu pensei, nem todo mundo tem a mesma é, condição. sim. Então, É é, equidade, é né? equidade, né? A gente Equidade, precisa equilibrar as coisas. Então, o que é, tem muito pouco, ele tem que receber mais, é, né? Para é, conseguir equilibrar tudo e é. nivelar o máximo possível, né? A É. gente sabe que é difícil, né? Mas tem uma luta Principalmente que a gente não pode, né, negar. desistir e continuar firme aí nessa caminhada para dar as condições iguais para todos. É Sim. importante. É, Bom, professora, e as ciências forenses? Em que momento que ela entrou na sua vida? boa pergunta. Ó, não tem, né, nada a ver com a minha pesquisa, apesar de eu ter trabalhado, né, com compostos canabinoides, do ponto de vista teórico, né, para entender o que estava por trás da psicoatividade, para a gente planejar compostos minimizando a atividade psicotrópica e potencializando a atividade analgésica, por exemplo, dessa classe de compostos. Apesar de ter trabalhado com isso no mestrado, no doutorado, mas foi só isso e depois, né, não tinha mais nenhuma ligação com forense, com ciências forenses, química forense. Mas, como eu disse, né, eu sempre fui muito curiosa, sempre quis conhecer todas as áreas na academia. Então, esse lado da extensão me chama muito a atenção. Então, se não me falha a memória, acho que em 2016 eu submeti um projeto para
implementar estratégias de ensino, porque já que é um tema tão interessante, né, que chama tanta atenção, Sim. sabe, tornar o ensino, por exemplo, de ciências, o ensino de química, ou o ensino de ciências no ensino fundamental, ou de química no ensino médio, mais, sabe, instigante, mais lúdico, mais atrativo, nada como usar o tema forense, né, que todo mundo quando fala de forense, investigação, né, crime, vamos tentar ajudar. E aí, nesse sentido, foi que eu né, submeti o primeiro projeto para a Bolsa de Iniciação Científica para a gente planejar uma atividade didática para estudantes do ensino fundamental e médio na área de ciências forenses. Então, foi a partir daí que surgiu todo esse percurso que a gente tem feito até hoje na área de ciências forenses e que eu tenho a sorte de ter, né, estudantes maravilhosos nesses anos, inclusive vocês, né, que tem ajudado muito a gente divulgar essa área, principalmente em escolas, né, que eu acho que é tão importante, escolas de ensino público e não só restrito a público, né, mas eu acho que a gente tem, esse o intuito, né, contribuir para a valorização do ensino, para ampliar aí a visão, o leque de opções desses estudantes do ensino fundamental e médio. Durante o meu ensino médio, eu sentia muito essa distância, né, do que é uma ciência forense, né, do que chegava até mim. Então, eu não tinha muito essa percepção, não sabia quais os testes que faziam, qual que era a atuação, se existia tanto no Brasil, né, onde que ficava essa, e, tipo, que instituição que eu trabalharia, tipo, que função que eu ia fazer, sabe? Tipo, o que era a ciência forense, né? Não só, tipo, igual a gente vê, né, em televisão, pegar uma digital, colocar no sistema, ver de quem é digital, né? Vai muito além disso, tem diversas áreas, tipo, até a área que a gente nem imaginaria, né, que teria. Então, eu acho que é muito legal esse projeto, né? Principalmente pra gente expandir, justamente pela questão da, igual você comentou, da divulgação científica, que é algo muito importante, né? Temos algumas pessoas, né, se formando na graduação com o TCC na área de divulgação científica, né? Temos professores que têm suas especializações na área de divulgação científica, então a gente vê por muitas vezes algumas pessoas, por exemplo, não levando muito em consideração, né, a divulgação científica, por exemplo, um colega tá fazendo um curso, aí ele fala que quer ir para a área de divulgação científica e tudo mais, aí todo mundo, nossa, mas por que você fez esse curso então? Você não quer trabalhar na área? Tipo, não, pô, tipo, Não dá ainda trabalhar na área, não, sabe? casar uma coisa com a outra. Exato. E acho que esse papel, né, nosso da universidade, essa interlocução com a sociedade, né, Claro. faz todo sentido, essa importância dessa divulgação, né, esse contato, essa aproximação com a sociedade. Então, a gente, né, deixar aí dúvidas, ajudar nas dúvidas que muitas vezes surgem e aí por causa de, né, informações incorretas, levar as pessoas a acreditarem em coisas que não são, né, verdadeiras. Então, eu acho que é muito esse nosso papel também na área de divulgação, de extensão. Então, mais do que importante e primordial, né, no momento atual que a gente vive, né, dessa era da informação. Então, até que ponto a informação mesmo, né, é verdadeira? Então, a gente vem com essa responsabilidade, né? Uma coisa que acontecia lá em Foz do Iguaçu, que era muito engraçado, é que a UNILA, a Universidade Federal que tem lá, quando ela foi criada, né, por questões políticas, o presidente da época, tipo, ele não era muito aceitado pela população local. E por ele ter, né, assinado o contrato com a universidade, ficou meio que vinculado o nome dele com a criação da universidade. E aí o que aconteceu é que a cidade teve muita rejeição para a criação, né, e tipo, a manutenção da universidade mesmo, né? A própria cidade não apoiava a Universidade Federal que tinha aberto lá. E então, como uma estratégia da universidade, eles começaram a desenvolver projetos de extensão para poder retornar para a sociedade o conhecimento que era gerado, né? Então, Foz do Iguaçu é um
caso prático, né? É visual o que aconteceu lá, da mudança que teve os projetos de extensão na cidade, né? Na pandemia da Covid-19, pela cidade ser muito isolada, tanto do Brasil quanto, né, os países vizinhos ali, Porto Iguaçu e Ciudad del Este, né? Porto Iguaçu na Argentina, Ciudad del Este no Paraguai. Elas também são cidades distantes do resto das cidades do país. Então, a entrada de Foz do Iguaçu é muito controlada, né? Por ser duas fronteiras. Sim. E a outra é uma rodovia única que entra pela cidade ali. Então, eles conseguem controlar bem. Aí, o que eles fizeram? Eles juntaram o pessoal de medicina durante a pandemia para poder fazer testagem das pessoas que entravam e saíam da cidade. Então, isso daí também foi, né, uma... Assim, é bem prático, né? É bem visual o papel da universidade, como eles fizeram. Também projetos de pesquisa que ajuda bastante a cidade. A Itaipu mesmo, né? A empresa hidrelétrica, né? De produção de energia. Ela mesma também incentiva bastante esses projetos para poder retribuir para a cidade. Né? Então, eu acho que faz sim, né? Faz sim um impacto. Eu acho que em São Paulo é um pouco difícil da gente conseguir perceber, porque é uma cidade muito grande, né? Mas a gente faz impacto, sim, mesmo que seja em pequenos grupos, isso vai, né? isso expande. Isso Que é, expande. por exemplo, o próprio nosso exemplo aqui, né? A USP Leste, né? Na região leste. Tudo bem que a região leste da cidade de São Paulo é gigante, né? Mas, assim, a gente percebe a diferença e também extrapolando para outras, né? As melhorias, os resultados que a presença de uma universidade gera ao seu redor, né? Na sua comunidade vizinha. E então acho que, e é lógico que assim, quando uma coisa é nova, às vezes assusta, né? Então a gente tem que quebrar barreiras, a gente tem que se mostrar. Então, assim, o movimento que tem sido feito, a gente sempre, né? Tentou, mas assim, às vezes fica restrito muito dentro da universidade. Então a gente precisa sair da universidade, extramuros, como a gente sempre comenta, para a gente mostrar, né, o que é a universidade, o que a gente faz, o impacto das atividades envolvidas dentro da universidade, tanto de um ponto de vista social, acadêmico, econômico, né, muitos materiais que saem, patentes das universidades. Então, isso a gente, né, tem que melhorar essa comunicação, e uma via é exatamente esse tipo de atuação, né, que é o que a gente, né, na nossa pequena contribuição com o projeto, recebendo escolas, recebendo professores, a gente fazendo, né, esse contato, planejando atividades em que eles possam, a partir desse tema tão interessante da química forense, das ciências forenses, ampliar, né, a visão do que é a ciência, onde é que eles podem atuar, por exemplo, no futuro, quem quiser enveredar, ser um perito, trabalhar num organismo, numa agência, por exemplo, a polícia, ou outros órgãos de pesquisa, de governamentais. Então, acho que é essa sementinha que a gente tem que ir plantando, né? E sobre o projeto Ciências Forense, que a senhora, né, é a coordenadora, né, do projeto de extensão aqui na Universidade de São Paulo, no Campus Leste. Você conseguiria comentar mais pra gente como que Claro. né, quando que veio a ideia, como que foi, todo o caminho desde agora? Então, muito, muito boa pergunta, porque dá a oportunidade da gente, né, contar alguns resultados interessantes que a gente já teve. Então, a primeira, né, versão foi em 2016, então os bolsistas que nós tínhamos, né, porque como é um tema bastante interessante, então as bolsas, né, as bolsas que eu consigo aí para o projeto não contemplam todos os interessados. Então, geralmente na equipe a gente tem alguns bolsistas e temos pessoas voluntárias que se interessam pelo tema e contribuem muito, se dedicam bastante, mesmo os voluntários. E aí a gente sempre dessa perspectiva de planejar atividades, né, didáticas para receber a comunidade.
Então, desde a primeira versão, a ideia sempre é gerar um cenário, uma história de algum evento que precisa ser investigado. E aí, dentro desse cenário, é feito sempre uma atividade ali, uma apresentação de alguns conceitos, de algumas temáticas importantes para eles, os participantes, né, terem noção. E depois, atrelado a isso, alguma parte experimental, então algum experimento sobre alguma parte dessa investigação. Então, às vezes, tem até a simulação de uma cena de um crime, onde eles podem coletar pistas e depois investigar, de um ponto de vista científico, o que aquela pista dá de informação sobre aquele crime, sobre aquela cena. E nisso, né, então, tem essa etapa de planejamento, de confecção das atividades, do teste dos experimentos. E uma vez o piloto, né, estando pronto, aí a gente recebeu já em várias versões escolas aqui na nossa unidade, inclusive na época da pandemia. A gente, na verdade, fez oficinas online com escolas, né, parceiras e fazendo atividades, né, demonstrativas no vídeo. Então, foi muito interessante. Na volta, né, do presencial, então a escola que tinha feito atividade online quis vir conhecer ao vivo, então a gente fez atividade no laboratório e o feedback que nós temos sempre é muito, muito interessante, porque mostra a importância desse tipo de atividade, o interesse, né? Até eu lembro que as coordenadoras da escola, depois do online, falaram assim, nossa, é difícil, né, chamar a atenção, eles ficarem ali atentos a uma atividade, a uma aula, né? Mas foi incrível, porque todos eles estavam ali no pátio da escola assistindo e todos compenetrados, prestando atenção, interessados. Então, eu acho que é por isso que me instiga, né? Apesar das bilhões de tarefas que a gente tem, né? Como professora, pesquisadora, participando de reuniões assim, para, né, de todas as finalidades, esse tipo de trabalho eu não consigo parar, porque é muito gratificante, né? Então, assim, a gente tem até umas imagens aqui que eu vou pedir para a Malu contar um pouquinho, porque a Malu participou de algumas delas, para vocês terem noção, né, do que a gente costuma fazer numa atividade de forense. Então, né, que nem a professora falou, a gente preparou toda a cena do crime, né? Aí, desde a entrada, então, que é a entrada do laboratório, a gente já colocava umas fitas, umas faixas para mostrar que estava tendo uma investigação, assim. Aí é um vídeo do laboratório, né? No dia da oficina. É legal que essas experiências, quando a gente traz os alunos para cá, eles ficam todos super animados, né, com a ideia, porque é um laboratório. E geralmente, né, são escolas, né, aqui da região que elas não são, tipo, ou é uma escola pública, ou é uma escola que não tem tanta estrutura, então eles geralmente não têm acesso a isso. Então é tipo tudo novo, uma novidade para eles, eles acham tudo maravilhoso. É muito legal. Sim. Aí era a cena do crime, né? A gente montou como se tivesse alguém sido assassinado lá, o que despertou bastante a curiosidade deles. Foi muito legal, né? Eles ficavam olhando e, tipo, apontando os detalhes, assim, as pistas, tipo, ai, ali tem uma mancha de sangue, então deve ter acontecido isso, e já levantando hipóteses, né? Que legal, né? Isso que é muito legal, né? É muito gratificante. Porque você vê que eles já vão despertando, assim, o espírito científico, o investigador, que era justamente o que a gente queria, né? Que legal. Aí as pistas que a gente deixava pelo laboratório, eles iam coletando e depois vocês discutiam com eles, né? Sim. Aí a gente relacionava com os experimentos, né? Então, por exemplo, a gente fazia experimento de impressão digital, então deixava em algum lugar, assim, uma impressão digital na cena do crime. Que legal. E aí é a participação deles mesmo, analisando a cena do crime, né?
e depois fazendo os experimentos. E foi bem legal, né? Eles... Participavam bastante, né? Sim, sim. Aqui o experimento da extração do DNA, né? Acho que vocês usaram o Isso. quê? Morango? Foi. Morango, né? Foi. Não dava pra fazer com sangue de verdade, né? O morango é bem agradável, né? Que ele tem um cheirinho maravilhoso, e o laboratório ficava... Ficava cheirosinho. Sim, o povo amava. Aqui era o experimento da impressão digital, né? Isso. Que legal. Você imagina, né? Quem nunca teve esse contato com o laboratório vê esse tipo de coisa, né? E acho que é legal a gente contar também que a gente entregava um kit, né, para eles no começo, né? Então, dentro desse kit tinha um jaleco, tinha um adesivo do projeto. Então, eu acho que isso também, eu pelo menos, quando eu era estudante, ia visitar algum lugar, nossa, a melhor coisa era ganhar algum brindezinho, algum presentezinho, né? Sim, então, sai... Bem legal. Eles tinham coisa pra levar pra casa, né? Pra levar. E eu acho que E o marcar legal, esse momento, né? o legal era que, como era toda essa parte forense, assim, nesse mistério, eles recebiam um envelope, assim, tipo, esse aqui é o envelope. Tem as informações que você precisa. Eles super achando maravilhoso. E conversar com eles depois também era, tipo... Acho que era a parte mais legal, assim, porque você via que, tipo, que nem a gente tinha falado antes sobre... Não necessariamente a gente consegue perceber uma diferença, sabe? Que nem você falou, tipo, na cidade de São Paulo. Mas a gente, tipo, na escola, pelo menos em alguém, em um grupo de pessoas, acho que dá pra fazer uma diferença. Conversar com eles e perceber que eles, assim, falando, nossa, nunca tinha tido uma experiência assim e agora tô considerando... Olha, tá vendo? Sabe? Ir atrás de mais informações sobre ciências e tudo. Que legal. E fora que, assim, também é uma coisa que eu percebo, né, quando vem visitas de escolas, principalmente de escola pública, né, e eu também me incluo, né, quando na minha época, parece que isso aqui é inatingível, né, para a universidade. E muitos até perguntam, né, quando vem, mas tem que pagar? Não, aqui não tem que pagar, né? Aqui é público. Exato. Perguntaram da feira de profissões também se tinha que pagar. Gente, é pública. Não, qualquer Você paga a um inscrição, pode. né? Mas dependendo da sua situação é isento. Mas assim, é aquela coisa, tem que mostrar, né, que tem a possibilidade, que é lógico, como eu falei antes, fácil, né? A maioria das coisas não é fácil, né? Não. Mas assim, se a gente tiver ali condições, né? Se a gente tiver uma disciplina, uma dedicação, eu falo por mim mesma, né? Então não passei no primeiro vestibular, já poderia ter desistido, nem ter tentado o segundo, né? A segunda versão. Mas não, eu fui insistir, não me dei por vencida ali logo na primeira negativa, né? Sim. Então, acho que é nessa perspectiva que a gente tem que mostrar também, né? Quando a gente recebe os estudantes aqui, essas possibilidades e que é para eles isso aqui também, né? Claro. Muito legal. Bom, se a senhora tivesse um conselho, né, para um jovem que ainda não se decidiu qual carreira, né, ele quer seguir, qual conselho que você daria para essa pessoa ser uma cientista? Boa, hein? Conselho, né? Como é que... Conselho se fosse bom, né? Mas assim, lógico, né? Desse ponto de vista que eu me encontro, né? Nessa altura do campeonato, nessa idade, eu acho que assim, né? Fazendo uma reflexão, eu acho que o primordial de tudo é fazer o que gosta, né? Porque se você escolher... A pior coisa que eu imagino é fazer uma coisa que você não gosta, fazer uma coisa obrigado, forçado. Porque isso vai ficar explícito, né? Se for com um público, né, a qualidade desse contato não vai ser legal, né? Então, quando você faz uma coisa forçada, o resultado não vai ser bom, né? Mas tem que ser também alguma coisa que você gosta, porque tem aquele ditado também, se você vai trabalhar com alguma coisa que você ama, você vai passar a odiar o que você ama. É verdade, não pode ser nem um extremo nem outro, Exato. né? Bem o meio termo. Mas é assim, é porque eu me vejo, eu não parece, sabe, uma obrigação o que eu faço, porque eu gosto muito e não chegou nesse ponto ainda de eu odiar, né, começar a odiar o que eu gostava. Não chegou, graças a Deus, e tomara que não chegue.
Mas, assim, primeiro é gostar do que faz, escolher, né, fazer alguma coisa que goste. E porque, por exemplo, né, o que aconteceu comigo lá na época da escolha do vestibular, que eu acho que é um momento terrível, né? Porque a gente é Muito. super novo. E A gente aí não a tá gente preparado. não tá É. preparado, você tem que escolher, né, uma carreira que você vai Sim. seguir teoricamente pro resto da vida. Então é Aham. difícil. Mas eu lembro que a minha mãe, tá, mãe, eu vou contar. Ela queria que eu fosse dentista. Ela falou: não, você tem que ser dentista, porque aí você não vai ter patrão, você vai mandar em você mesmo. Nananana. Aí eu pensava, gente, eu não sei se eu conseguiria ficar, né? Eu não tenho, acho que, sabe, essa coisa manual de ficar. Então eu não me imaginava obturando um dente, sabe, com essa sensibilidade. Eu falava, eu não tenho tino para isso, né? Então, se eu fosse seguir, né, o que a mãe ou o pai, se a gente for seguir, às vezes a gente não vai ser feliz, vai fazer só por, né, para satisfazer alguém, não, que Sim, não seja sim. só pai e mãe, né? Tem que ter uma Mas vontade aí, própria. não, mas aí eu segui o meu coração e falei, não, eu gosto de química. Tudo bem, né? Que podem, acho que, como a gente já comentou, todas as profissões têm os seus percalços, todas as suas escolhas não vão só ser flores, né? Então, eu acho que faz parte da vida a gente ter esses desafios para a gente crescer, né? Então, assim, eu acho que o primeiro conselho seria esse: escolher uma coisa que você goste, você tem afinidade. E segundo é ter persistência, né? Resiliência. Então, porque muitas vezes, claro, comigo também já aconteceu, vocês comentaram aí, né, que a gente bota muitas fichas em vocês, a gente aposta e às vezes nem vocês têm, né, essa consciência, mas também acontece comigo. Às vezes, né, sabe, a síndrome como é que chama? Aquela síndrome esqueci, gente. Autossabotagem? Da autossabotagem, né? Aham. Sim. Falar assim, nossa, mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Acontece sempre, né? Eu acho que é um processo que a gente passa, né? Aham. Mas é pôr na cabeça assim, não, eu consigo. Se eu for atrás, se eu batalhar, se eu me dedicar, nada é impossível, né? Sim. Então, acho que a gente ter essa persistência, essa resiliência e correr atrás dos sonhos, né? Sempre pensar, né, alto, que nem quando eu imaginaria que eu iria no Copacabana Palace. Mas se eu não tivesse me exposto, sabe, a esse julgamento, né, Sim. que eu não teria conseguido. Então é a gente se expor, é a gente, mesmo sabendo que vem o não, que vem a crítica, mas que assim, a gente cresce com isso, né? Então, Sim. faz parte não só, né, da carreira científica para ser cientista. A gente tem muitos percalços na área da ciência, então, às vezes, essa questão de pouco financiamento, pouca valorização, às vezes dá uma desanimada, mas, assim, de novo, é temporário. Porque os benefícios que vêm, né, quando a gente recebe uma escola, a gente vê o brilho nos olhos deles, a Sim. gente vê, né, a alegria, o comentário, nossa, eu nunca vi isso, nossa, que legal. Então, eu acho que isso instiga, né, a Sim. gente continuar, mesmo com as dificuldades, com as batalhas, a mesma coisa que nem, né, como eu disse, eu sou um pouco, né, quero fazer tudo, quero experimentar tudo. Uma curiosidade que eu sempre tive era trabalhar no programa USP 60 mais, né, que são com os idosos, e assim, foi a melhor experiência também, porque eu acho que o feedback que a gente tem, as oportunidades que a gente cria, sabe, para essas pessoas que não têm o costume de, né, frequentar, Ambiente acadêmico. conhecer a universidade que acontece, e depois o feedback, nossa, eu amei, eu gostei, que diferença vocês fizeram na minha vida, e não. Então, isso faz diferença, né? E eu acho que acaba instigando a gente continuar, mesmo com todos os percalços, com as dificuldades. Então, acho que seriam esses os conselhos que eu daria. Legal. Muito obrigado, professora. A gente vai Imagina. ficando por aqui. Foi muito boa a conversa, né? Muito legal saber de todos os caminhos que você passou, né, da sua premiação. Muito legal. As suas Imagina. áreas de pesquisa também muito importantes, né? Muito interessantes também. Bom, não é à toa que toda turma que entra sempre tem diversos alunos na turma super interessados em fazer parte
projetos da senhora. Né? Então, imagina. muito obrigado também por dispor do seu tempo para vir aqui falar com a gente e de compartilhar esse conhecimento, né, para o público, para todo mundo. Muito bom também, né? É engrandecedor, né, Sim. todo esse processo. Então, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês por essa oportunidade e deixar a mensagem, né, que a gente sempre está de portas abertas, então quem quiser, né, quem tiver interesse, pode nos procurar para nos ajudar, porque eu acho que trabalho nunca acaba, né? A gente tem as redes sociais que a gente tenta alimentar com esse material de divulgação, de conhecimento para o público como um todo. Então, deixar esse convite para quem estiver nos assistindo, que venha nos visitar, sigam nossa rede, nosso Instagram e contem comigo aí para outras oportunidades. Obrigada. Você quer falar alguma coisa, Lulu? Foi muito bom, de verdade, saber de toda a sua história. Muita coisa que bastante inspirador, né? Acho que para todo mundo. Então, obrigada por compartilhar com a gente. Imagina, obrigada a vocês e deixar também meu agradecimento aqui, né, gravado para toda a equipe, né, do projeto, a Joseli, a todos os estudantes que já passaram e que temos hoje em dia, que só contribuições, cada um vindo, né, com o seu pensamento, a sua ideia, só foi enriquecendo o projeto do que a gente tem hoje. Então, agradecer em nome de vocês dois aqui toda a equipe que tem nos apoiado durante esses anos. Muito obrigado, professora. Imagina. E para vocês que estão assistindo, o episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos estar vindo, né, com mais episódios, mais convidados, mais cientistas para a área forense e espero que vocês estejam aqui para acompanhar o nosso progresso nesse projeto de extensão. Obrigado. Imagina.